Flamengo é novo líder do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz as chances matemáticas de título do rubro-negro. Novidades importantes como, por exemplo, o BAP, presidente do Flamengo, provocando o Verdão. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Eu só peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro e ainda abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Tudo por causa do sábado perfeito, no dia em que comemorou 130 anos de aniversário. O Flamengo venceu o Sport de virada por 5-1, num jogo bem atípico. O Sport, lanterna da competição, abre o placar, acaba tendo 2 jogadores expulsos, e aí a goleada do Flamengo é construída com enorme facilidade. Foi 5-1, mas podia ter sido 6, 7, 8... Com o resultado, o Flamengo abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, 71 pontos contra 68, e jogou pressão no adversário, que entraria em campo pouco tempo depois, na Vila Belmiro. Você já sabe, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1-0, e agora, com a vantagem de 3 pontos a 5 rodadas do fim, o Flamengo virou o favorito para os matemáticos. De acordo com o Tristão Garcia, o Flamengo tem hoje 70% de chances de título, contra 28% do Palmeiras e 2% do Cruzeiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo tem 72% de chances de título, contra 26,6% do Cruzeiro, do Palmeiras, perdão, e 1,4% do Cruzeiro. Queria citar os próximos jogos do Flamengo. Rubro-negro ainda pega Fluminense fora, Red Bull Bragantino em casa, Galo fora, Ceará em casa e Mirassol fora. E eu discordo dos matemáticos. Acho que o campeonato será muito equilibrado e decidido, talvez apenas na última rodada. Até porque Palmeiras e Flamengo são muito superiores aos adversários, mas sofrem com a maratona de jogos, desfalques, e a gente tem assistido mesmo aos 2 gigantes, muito melhores do que os outros, tropeçando em rodadas do Brasileiro. Você já tem seu favorito? Quem será o campeão? Use espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? O Flamengo, no dia em que comemorava 130 anos do Fla, presidente BAP provocou o grande rival Palmeiras. BAP pegou o microfone e disse, abre aspas, vamos botar pressão na porcada, liderar esse brasileiro que nós vamos atropelar na reta de chegada. Só para lembrar que Palmeiras e Flamengo disputam título da Libertadores da América em 29 de novembro na cidade de Lima, no Peru, e também o Campeonato Brasileiro. Eles vão para essa rodada igualados em pontos. A vantagem do Palmeiras se dá pelo número de vitórias, não fosse pelo critério de desempate, e dá para dizer que Flamengo e Palmeiras estariam igualados. Importante registrar ainda que Palmeiras e Flamengo têm degladiado, brigado pelos principais títulos desde 2019. São os times mais ricos, mais saudáveis e a médio e longo prazo aqueles que mais vão conquistar título no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você é, quem será campeão brasileiro? E da Libertadores já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Começou uma novela John Arias e o Fla teria final feliz. Ótimo jogador, Wanderson Dacier. Nessa semana, jornais ingleses publicaram uma série de xingamentos e contestações de torcedores do Wolverhampton ao Arias. Mas não é algo só com o Arias. O time é o lanterna do campeonato inglês, são 2 pontos em 11 rodadas, campanha desastrosa. E o Arias tem sido chamado de fraude, de jogador gordo, enfim. Com o rebaixamento do Wolverhampton, que parece ser líquido e certo, é natural que ele não fique, investimento de 17 milhões de euros e tal, mas eu tenho a impressão de que o Arias vai tentar brigar para continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Ele sempre sonhou em jogar na Europa. O cara conseguiu depois de muitos anos. Ele vai voltar para o Brasil 6 meses depois? Não vejo nenhuma possibilidade nisso. Mas é óbvio que aqui vai ser uma especulação grande em cima do tema, tá? O placar mentiroso, o que importa é a vitória, os 3 pontos conquistados, mas foi um placar mentiroso. A gente vai comentar como é que foi a atuação do Flamengo, vamos trazer declarações de Felipe Luiz, falar também sobre um jogador do Palmeiras que eu tô vendo, muita gente de boquinha fechada, muita gente que falou do caso Bruno Henrique, STJ deu uma vergonha. Agora, quando acontece do lado do Palmeiras com um atleta, tem muita gente calada. Por que será, hein? A gente vai trazer todas as informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, o Flamengo fez aniversário. Quem ganha o presente é você. E olha que eu nem tô falando da goleada em cima do Sport. Apesar que a Golcase também está goleando a concorrência e está vindo com muita promoção boa, 70% off lá no site.
Vocês conhecem a Golcase, eles têm linha oficial e licenciada de grandes clubes do Brasil, não só do Flamengo. Você pode personalizar com o seu nome, com o nome da pessoa que você quer presentear, e todo o site com 70% off. É a maior Black de todos os tempos. Corre no site, o link está na descrição e vocês estão vendo o cupom aí, cupom GOLVENE. Esse cupom você aplica na hora de finalizar a compra e vai te dar desconto adicional em compras acima de R$ 99,00. Aqui, por exemplo, tem capinha. Compra uma capinha, leva duas. Com esse cupom aí, o GOLVENE, cada capinha sai por menos de R$ 25,00. Garrafa Urban por menos de R$ 80,00. É a garrafa do seu time mais barata que você vai achar. Então corre, porque assim como o Flamengo, a Golcase está goleando a concorrência. E usa o código, o cupom GOLVENE, hein? Compras acima de R$ 99,00, desconto adicional. Link do site na descrição e também no comentário fixado. Vamos para as informações agora. Eu estou vendo muita gente calada por aí, muita gente que falou que o STJD é uma vergonha quando puniu o Bruno Henrique apenas entre aspas, em R$ 100.000, e aí todo mundo reclamando. Agora, o Palmeiras conseguiu um acordo com o STJD para não punir o Vitor Roque, no caso o Vitor Roque. O acordo entre Palmeiras e STJD foi o seguinte: atacante fará um post contra a homofobia e deixará fixado em seu perfil na rede social e uma multa de R$ 80.000. O jogador do Verdão não corre mais risco de ser suspenso por conta do post após o jogo contra o São Paulo. Ai, cadê aqueles que falaram o STJD é uma vergonha no caso do Bruno Henrique? Eu também acho, tá? Eu acho o STJD uma vergonha há muito tempo, sem credibilidade, eu acho isso tudo. Agora, galera, 2 pesos, 2 medidas. Vocês reclamaram da atuação do STJD no caso do Bruno Henrique, tem que reclamar da atuação do STJD no caso do Vitor Roque. É uma vergonha tudo que está acontecendo, gente. O Bruno Henrique jogou com efeito suspensivo 2 meses. O Alan do Palmeiras também, desde julho. Pois é. Então, cadê vocês que estavam reclamando? Agora vocês não vão reclamar? Repito, eu não estou aqui dizendo que não pode falar, reclamar se é jogador do Flamengo. Pode e deve. Se achar, deve. Mas também faça o mesmo quando acontecer com outros jogadores de outros times também. No caso agora, Vitor Roque e Palmeiras. Dito isso, vamos para o jogo. Galera, olha só. O Flamengo venceu o Sport, na verdade, goleou o Sport por 5-1. Inclusive, confirmou o rebaixamento do Sport. O Sport é o time que mais foi rebaixado para a Série B no século. E é um rival aí do Flamengo, a gente sabe por quê. Porque o Sport, entre aspas, tenta roubar o título de 87 do Flamengo, Campeonato Brasileiro. Enfim, isso aí é um outro debate. E o Flamengo goleando, mais um placar mentiroso. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível. E assim, eu já imaginava que fosse um jogo extremamente difícil. Eu vinha falando isso aqui no YouTube, eu vinha falando isso no SBT, nos meus posts nas redes sociais. Muita gente tratando como uma vitória certa, uma goleada, embora tenha sido uma vitória e uma goleada. Mas o Flamengo não jogou nada no primeiro tempo. Saiu atrás no placar em um erro totalmente juvenil do setor defensivo. Um mole danado. Um jogo terrível dos jogadores do setor defensivo do Flamengo. Sobretudo Emerson Royal. João Vitor sentiu a pressão, isso precisa ser dito, é um garoto, tem muito potencial, mas eu não estou aqui para enganar ninguém. Se ele sentiu a pressão, eu vou falar, e ele sentiu a pressão, deu para perceber isso, mas depois ele foi se adaptando ao jogo, pegando o ritmo do jogo, mas o Emerson Royal foi muito mal. E o Flamengo saiu atrás do placar nesse erro defensivo. E aí, o tempo passando, o Flamengo não conseguia se ajustar no primeiro tempo, fazendo um jogo muito mal. Eis que o Sport teve o primeiro jogador expulso, aos 38, 40 minutos. 2 minutos depois, o Luiz Araújo acerta uma finalização maravilhosa, primorosa, golaço, empatou. E aí, logo depois, o Sport teve o segundo expulso. Ou seja, o Flamengo foi para o intervalo com empate de 1-1 e 2 jogadores a mais em campo. Naquele momento, eu fiz até um post, se tornou obrigação do Flamengo vencer o jogo. Aí veio o segundo tempo, o Flamengo tirou um proveito absurdo da vantagem numérica. O Cebolinha entrando, ficando 30 minutos em campo, ajudou demais, jogou muito bem.
Juninho voltando a fazer gol, o gol também do Douglas Telles, garoto estreando no time profissional do Flamengo com gol. Então, foi um jogo que, no fim das contas, repito, o que importa é a vitória, a liderança na rodada, isso tudo importa. Mas eu, como jornalista, não posso deixar de mencionar que o Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um jogo totalmente atípico, 2-2, contra o pior time do Campeonato Brasileiro, contra um time que o presidente havia renunciado horas antes. Então, era obrigação do Flamengo vencer. O mais importante era vencer. Mas me preocupa daqui para frente como é que vai ser o Flamengo em campo. Por exemplo, próximo jogo contra o Fluminense. O Flamengo não pode jogar como jogou o primeiro tempo contra o Sport. Eu entendo, 12 desfalques, eu falava isso, eu alertava isso, falta de entrosamento, mas o que mais me chamou a atenção foi a falta de concentração e, novamente, uma soberba de que parecia que a qualquer momento o Flamengo ia vencer quando quisesse. Não pode entrar em campo assim. Time que quer ser campeão brasileiro não pode dar esses moles. O Flamengo já deu esse mole contra o Grêmio, o Flamengo já deu esse mole contra o São Paulo, Fortaleza, quase deu contra o Santos no Maracanã. Então precisa ficar ligado. Mas vamos comemorar porque o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro com, deixa eu ver a tabela aqui, 71 pontos e o Palmeiras tem 68 pontos. Na próxima rodada o Flamengo pega o Fluminense e o Palmeiras vai pegar o Vitória, não é o Atlético Mineiro, porque ficou um jogo invertido. Após o jogo, inclusive, o Felipe Luiz ele deu razão ao que eu estou falando aqui agora. Ele falou, entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos abaixo do que a partida pedia, por muitas circunstâncias. Nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com certa facilidade. Com a bola o time não estava fino, estava lento, circulação lenta. Perdemos bolas e contra-ataque até sofreu o gol. Depois começamos a acelerar mais, circular melhor. Mesmo assim, muitos erros. Chegamos até com certa facilidade na área do esporte, mas não conseguimos aproveitar. Principalmente onde acho que estávamos melhor, que era o nosso lado direito. Com as expulsões, é claro que o jogo ficou melhor. Dava para ver como o volume que eles iam continuar sofrendo e a gente precisava insistir. Sobre número de desfalques contra o Fluminense, quarta-feira agora, dia 19, tá, galera? Jogo muito importante, clássico difícil, Fluminense sempre complica a vida do técnico Felipe Luiz. E aí, ele está na expectativa de ter reforços caseiros, jogadores que estão com as seleções chegarem a tempo para esse jogo. E ele disse, sinceramente, não sei sobre os jogadores jogarem ou não. Carrascal joga na segunda com a seleção colombiana. Não temos meias de origem sem eles, Arrascaeta e Carrascal. Durante a semana fizemos alguns testes, optei por essa escalação hoje. Vamos ver as recuperações do Alan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM. Acho difícil no Fla-Flu e difícil que os convocados cheguem em plena forma, mas algum deles não tenho dúvidas que vão se colocar à disposição para ajudar. São jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão. Vai ser o que eu achar que for melhor para enfrentar o Fluminense. Bom, é isso, é torcer para os caras chegarem bem. Danilo e Alexandre esquece. Esses dois com as seleções, com a seleção brasileira, os dois nem ficarão à disposição contra o Fluminense. Fica a dúvida aí de Arrascaeta, Carrascal. Pelo menos um meia o Flamengo tinha que ter, Arrascaeta ou Carrascal. E aí os demais a gente vai acompanhando. De repente o Gonzalo Plata, enfim. O fato é, o Flamengo agora pode comemorar que é o líder do Campeonato Brasileiro. E sobre o Juninho, galera, só para vocês terem noção, o Juninho marcou o segundo gol, que para mim foi o gol mais importante. Foi o gol que deu o alívio. Entende? Óbvio que todos os gols foram importantes, inclusive o gol do Luiz Araújo de empate, mas o gol do Juninho é o gol da virada, o gol que dá o alívio à torcida do Flamengo, pelo menos foi o gol que eu mais senti alívio assistindo ao jogo em casa. E ele não marcava um gol desde o dia 3 de abril, no jogo contra o Deportivo Táchira. De lá para cá ele entrou em campo 18 jogos, 19 contando contra o Sport, e a grande maioria entrando nos minutos finais. Em 30 partidas pelo Flamengo na temporada, ele fez 4 gols. Cara, é um jogador, eu particularmente entendo não ter, inclusive eu sempre duvidei do potencial dele de chegar e assumir uma vaga deixada por Pedro na ocasião que estava se recuperando, mas é um jogador que me chama a atenção pelo nível de responsabilidade,
de gostar do que faz, de amar o esporte, de amar a sua profissão. Ele não deixa de fazer nada no dia a dia. Qualquer outro jogador ficaria chateado, revoltadinho. Ele não, cara. Super profissional no dia a dia. Todo mundo elogia demais o Juninho. Eu sei que em 2026 ele não vai ficar, mas eu torço muito para o sucesso desse garoto. Eu falo garoto porque ele não é mais garoto, eu sei. Desse jogador, que ele seja muito feliz na carreira. Esse cara merece. E o gol dele ontem foi muito bacana, cara. Um gol de oportunismo, de centroavante, dando joelhada, sabe? Aproveitando a bola. Maneiro demais. Boa, Juninho. Olha só, eu sei que você não vai ficar no Flamengo em 2020. Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Flamengo. O Flamengo que é o novo líder do Campeonato Brasileiro e tem tudo aí para conseguir um belo campeonato aí até o final da temporada. Também vai disputar Libertadores contra o Palmeiras. Deixa o seu palpite aí, a sua opinião. Quem vai ser o campeão da Libertadores do ano de 2025? Não esquece de deixar o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos, Flamengo!